E aí, gente, nem isso aqui. Hoje a gente vai para aula 5 do nosso curso sobre História da Filosofia. A gente tá na página 189 do Cobblestone, né? Nessa parte ele vai para Platão e depois direto para Aristóteles. Então ele fica uma grande parte em Platão, uma grande parte em Aristóteles, e depois ele vai direto para filosofia pós-aristotélica, né? Então, aqui a gente vai para a transição de um para o outro, né? Ele vai dizer, o relato do Platão sobre a criação provavelmente não pretende ser de um relato ex nihilo, né? Que é a visão augustiniana de que Deus, por exemplo, criou as coisas do nada, né? Essa aqui é a interpretação do Copson, né? No caso da filosofia platônica. Em vez disso, é uma análise pela qual a estrutura articulada do mundo material, obra de uma causa racional, é distinguida do caos primitivo, sem que isso implique necessariamente que o caos tenha sido algo, alguma vez real, né? Então, essa é a noção. Eu até falei anteriormente, eu citei o termo ex nihilo, mas ele pontua que não necessariamente ex nihilo seja um ponto que está associado à teoria das formas necessariamente, né? Eu creio que isso daqui é questionável, tá? Na minha opinião. Mas eu creio que é interessante. Porque normalmente a teoria das formas ela dá uma noção ex nihilo de criação em alguns aspectos, né? Ele também diz no 10º livro da República, Platão afirma que Deus é o autor, futurgos, do que é chamado de cama ideal. Isso daqui está no contexto da teoria das formas, então vai fazer sentido depois. Então entenda que os termos que a gente vai usar aqui têm associado à teoria das formas. Mais do que isso, Deus é o autor de todas as outras coisas, entre aspas, coisas, significando essências, né? Disso pode-se inferir que Deus criou, entre aspas, a cama ideal ao pensá-la, né? Então, obviamente, do ponto de vista, se a gente for para teologia, por exemplo, protestante, bíblica, né? A gente vai dizer, obviamente, Deus pensou a criação do universo inicialmente, depois ele a falou, né? Então, ele falou em Gênesis, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, né? Que é o kalos no grego, né? Então, viu que Deus era coisa boa. Boa para quem, né? Para quem Deus fez a luz? O ser humano, na prática. É, as suas criaturas, né? Enfim. Então, ao abarcar em seu intelecto a ideia do mundo e, portanto, do homem de todas as suas necessidades, né? Então, no caso, o telos do homem, que é o propósito, ele é imposto por Deus nas coisas criadas. Através das coisas criadas. Em que o homem é posto no mundo para agir para a glória de Deus. Essa versão bíblica, né? A versão platônica é mais eudaimônica, né? Eudaimonia é um termo que em grego significa felicidade em Aristóteles, né? Vou tirar a causa aqui. Então, eudaimonia significa felicidade. No Ética Nicômaco, né? Você vai no Ética Nicômaco, Nicomatia Netex, ele vai falar sobre essa questão. O termo filia também é usado. E essa felicidade ela é vista, o próprio Cobblestone diz que né, também para umas questões materiais, né? Talvez uma versão dessa questão diferente. A gente vê em Cícero e outros autores posteriores, Sêneca, mas é mais também material, né? Em alguns aspectos. Mas, obviamente, do ponto de vista aristotélico, o telos do ser humano talvez seja o próprio ser humano que é o dá, né? Então, do ponto de vista socrático, o telos ele tem que vir de alguma forma divina, né? Então, o termo que ele usa é demiurgo, né? Nesse caso, demiurgo tem outro termo que é usado, mas nesse caso, futurgo, né? Futurgos, né? Em relação a quem coloca o propósito do ser humano da sua existência. É uma discussão, né? Se é o homem que coloca o seu propósito em si mesmo ou Deus que coloca no homem. O propósito que ele deveria ter. Só recapitulando, para a gente entender as próximas passagens que eu vou citar, o livro 10 da República, que é citado aqui, a gente tem que lembrar desse daqui, né? Então lembra que Noésis e Arcais são os fundamentos da teoria do conhecimento platônico. E aqui na parte de baixo, Ecaisia e Econes é a parte mais baixa, em que de cima para baixo a gente tem os fundamentos da teoria platônica associada à noção de relações imutáveis para mutáveis, né? Então aqui você tem o imutável e embaixo você vai progressivamente indo para o que é imutável, mutável, né, no caso.
como opiniões, crenças, como pistes, né? Que são crenças. E toda criação ela também é mutável, né? Ela se torna, né? Que é o termo em Parmênides. Só que se diz pro termo correto do ser humano, né? Ele, ele se torna, né? Ele muda. E outros termos que a gente vai ver posteriormente. Então, Platão diz no livro 10 da República: Ora, Deus, seja por sua vontade, seja por alguma compulsão que o impediu de criar mais de um leito da sua natureza, leito-cama, tá? Criou apenas um, o leito que realmente existe em si. Então, na teoria das formas, você tem os objetos, as formas que não existem, né? Estão na nossa mente, na mente, nesse caso, do demiurgo, né? De um ser divino. E você tem o que existe, né? Então, que é os objetos não visíveis e os visíveis, vai. Então, por exemplo, ele separa os objetos matemáticos. Tá matemática e tá arota. Então, ele separa objetos matemáticos em aqueles que são invisíveis e visíveis, aqueles que estão na nossa mente e que buscam representar a realidade. Então, ele separa, ele coloca uma relação intermediária da matemática, que Aristóteles não faz, né? Ele pode dizer, mas dois ou mais leitos como esse jamais foram criados por Deus, nem jamais existirão. Aristóteles vai dizer contra isso. Ele vai dizer, por exemplo, que na matemática você não pode ter dois tipos de números. Ou você tem os números em si, números reais, finais, etc., como a gente tem na matemática moderna. Mas você não pode criar uma versão que é a versão números, por exemplo, números reais nas formas e números reais do ponto de vista físico, talvez. É, da prova matemática dos números reais, que é palpável, visível. Então, lembra que o Aristóteles acredita numa matemática mais em ré, na realidade, do que anti-ré, antes da realidade, né? Quando você prova o teorema, né, para falar de forma prática, geométrica, por exemplo, como o teorema de Pitágoras, por exemplo, o ato da prova, o ato do cálculo já é do processo da prova matemática. Citando Wittgenstein, ele já é uma relação a posteriori, né? Então, é isso que existe e não a ideia, a forma eterna, imutável, predicada em Deus dos números reais, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Essa é a visão aristotélica. A visão platônica é diferente. A minha visão pessoal, do ponto de vista teológico também, obviamente, bate mais com a visão, entre aspas, platônica, né? No sentido que eu creio que até aspectos de direito, etc., ética, são imutáveis e eternos dentro do contexto aqui. O Cobbeston também disse que a visão aristotélica era que a teoria das formas é inútil, praticamente. Então, esse daqui que a gente vê, Aristóteles ele rejeitou categoricamente em vários aspectos. Ele rejeitou essas distinções que Platão fazia, né? Que é importante a gente entender como eles tinham opiniões diferentes. Aí o Platão vai dizer, né? Porque disse eu, se ele fizesse apenas dois deuses, no caso, apareceria novamente um em que ambos possuiriam forma ou ideia. Lembra que a teoria das formas, você tem a forma, que é a forma eterna e imutável, na arcaia, né? Nos fundamentos, que é o termo em grego para fundamentos, e da noesis, né? Que é basicamente o entendimento disso. Então, a relação do o predicado divino, todos os fundamentos da ética, da justiça, da moral, eles são eternos e imutáveis em Platão. Quando a gente vai ver aqui que ele está dizendo exatamente isso, que você não pode misturar a forma e a ideia. Que o termo mimesis vai ser usado posteriormente, de imitação, que é a parte do eucasia e eikones, né? Eucasia é a imaginação, imaginar objetos com base nas formas, né, que nós podemos fazer do ponto de vista matemático de forma bem clara. Pode imaginar infinitos números primos, né, embora não representar fisicamente. E você tem também o eikones, que é a imitação, né, desses objetos, né? Então aqui vai ser chamado de mimesis, né, imitação da realidade. Então, você imagina números, por exemplo, a prova que números primos são infinitos, e você depois imita essa forma mental para
uma prova matemática prática, né? Então, por exemplo, eu tô falando π é a circunferência pelo diâmetro. Então, eu tenho essa ideia na minha mente. Agora eu vou pôr no papel e aí você imita a forma que está na nossa mente. Só que nesse caso, Platão vai dizer que ela existe predicada em Deus eternamente. No ser divino que existe, obviamente. O que Platão pensa nessa época, Sócrates, é o demiurgo, né? Então é algo totalmente distinto da visão é, bíblica, por exemplo. Então não confunda as coisas, embora eu estou fazendo algumas analogias por razões óbvias, porque o tema ali, no fim, é associado, né? Então não tem como você misturar a forma e a ideia, né? Então, seja quais objetos que existem no mundo, né? Você não pode confundir os dois, é isso que ele quer dizer com o exemplo do sofá, né? Certo disse ele, Deus então criou eu sabendo disso e desejando, né? Então, três termos são importantes aqui: o demiurgos, mimesis, que significa imitação, que eu já citei. Demiurgos é de algo que craft maker, né? Alguém que cria coisas. E o futurgos, né? Aí ele vai dizer, porque disse eu, se ele fizesse apenas dois, apareceria novamente um em que ambos possuiriam a forma e a ideia. Ou seja, você misturaria ambos, né? Deus então criou eu, sabendo disso e desejando ser o verdadeiro autor desse objeto, que tem existência real e não de algum outro em particular, nem mesmo de um marceneiro em particular, o produziu de natureza de forma única, né? Então, por exemplo, é, eu vou trazer para matemática sempre porque é mais fácil de entender, porque o exemplo que ele está dando dá uma ideia de que isso aqui não tem nenhum sentido, né? Então, por exemplo, se eu disser que x ao quadrado é igual ao valor y, é, não importa o que, aqui não importa a equação, né? O Wittgenstein diz, né, que esses símbolos têm que ter significado, né? Então, os símbolos, eles não existem, a linguagem matemática, ela não existe, né? Nós que é, conformamos elas conforme a nossa necessidade. Mas que o que Platão quer dizer na teoria das formas é que a noção, por exemplo, de uma relação quadrática, né? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2, por exemplo, que é um número irracional, como eu disse anteriormente, a noção de algo quadrático, cúbico, etc., ela pré-existe a intenção humana de a representar. Ela pré-existe do ponto de vista eterno. E nesse caso, a teoria das formas ela tem que ter um predicado divino, né? Seja qual, por exemplo, Cícero colocaria esse predicado divino nos deuses romanos. Sócrates, talvez outros autores associados a ele, ao ideal homérico, a mitologia não homérica, né? Enfim, não importa. Ou Sócrates nem era tão assim homérico em vários aspectos, né? Mas ele colocaria em um demiurgo, né? Então, cada um com a sua mitologia sem sentido, né? Colocaria um predicado divino nisso. Mesmo Aristóteles Metafísica faz isso. Então, esse é o ponto, né? Ele diz: devemos então chamá-lo de seu verdadeiro e natural progenitor, ou algo do gênero. Isso certamente seria correto, disse ele, já que é pela natureza que ele fez isso e todas as outras coisas, no caso, esse ser divino, né? E aí, o Copleston, ele vai dizer um pouco associado a isso, da teoria das formas, associada à, à matemática, né? De acordo com Aristóteles, Platão declarou que as formas são números, por exemplo, números reais. Eu vou representar de forma moderna, tá? Porque naquela época não existia na concepção humana isso. Ou poderia falar sobre números complexos, né? Enfim. Essas coisas existem em participação com os números, o que Aristóteles também discorda. Números são compostos do um e do grande e pequeno, de uma dualidade indeterminada, que é a Aristos duas. Então, é, duas é de dualidade, né? E Aristos também é associado a uma questão gramática, mas nesse caso significa algo que não é determinado. Que Aristos também é uma forma gramática no grego, né? Basicamente ele está falando, até tem a ver com a relação pitagórica, da pluralidade, né? Associada a números racionais e infinitudes, né? Mas ele difere da visão pitagórica, né? Que como os pitagóreos pensavam no limitado e no limite para isso, né? O ilimitado como apeiron e limite como peras, né? Então, basicamente, obviamente, a gente viu na última aula,
tanto em Leis, Tetetos e outros livros de Platão, que ele acreditava em números racionais. Ele acreditava na raiz de 2, raiz de 3 e etc. E eles já tinham descobrido naquela época essas raízes com facilidade, né? Mas o grande ponto é que é, os números em si, Platão ele coloca dentro do contexto da teoria das formas como algo eterno e imutável, né? A lógica também, né? Então ele vai dizer, né? O termo da matemática ocupa o espaço intermediário, que a gente já viu esse termo em outra aula, de posição entre formas e coisas, né? Então, na matemática você tem as formas da teoria platônica, né? Ou seja, coisas que estão no nosso pensamento, né? Por exemplo, a ideia do raiz quadrada de 2 ou π, ela está na nossa mente, certo? Eu represento com a minha linguagem, mas eu posso pensar nela. E o fato de o pensar, obviamente, ele é antes de eu escrever, eu demonstrar isso. Tanto que eu tenho que pensar para demonstrar que π é a circunferência de um círculo pelo diâmetro. Então, ele está colocando nesse contexto aqui os fundamentos, né? Depois a, dianoia, né? Que é o pensamento associado a, a esses processos matemáticos. Depois a aplicação disso, que não é que a filosofia da matemática platônica é totalmente sem a matemática pura. Perdão, a matemática aplicada. Mas ela é mais voltada à matemática pura, essencialmente. E que a matemática pura talvez seria eterna e imutável, predicada em um ser divino e etc, né? Então essa seria a lógica aqui. Mas você teria algo entre as formas e as coisas, que no caso é a mimesis, né? As coisas, elas estão dentro do que é chamado de eucaristia e ícones, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho representação de números reais, eu tenho aplicação de números reais na física, por exemplo, e números complexos para representar processos físicos, seja na relatividade, etc. Só que a aplicação disso na física, ela é uma eucaisia, no caso, ele é uma imaginação que descreve a realidade numa linguagem matemática e imita a realidade observável, né? Então você vai fazer o cálculo associado ao perihelion de Mercúrio, né? Como o Mercúrio vai rodar ao longo do Sol e simular isso, matematicamente, cai nessa categoria de eucaisia e ícones, né? De imaginação dessa noção, como provavelmente isso acontece. E depois você demonstra isso através de uma imitação, de uma aproximação matemática disso. Então, o ícones, que é basicamente a imitação das formas e objetos materiais, cai no que se chama física aplicada, química aplicada, etc., na teoria das formas. Então, química, física, ela estaria dentro da teoria platônica das formas, dentro dessa seção da teoria do conhecimento dele. Em que os fundamentos dessa física, etc., teoria dos sets, por exemplo, etc., cairia, teoria dos conjuntos, né, cairia aqui nessa parte aqui. Só que se você não tem um predicado divino para isso, não tem lógica. Do que? Porque, por exemplo, alguém sem um predicado divino para isso, ele colocaria talvez daqui para baixo, tem essa parte de cima, né? Então ele diria, vou colocar em roxo. Essa parte de cima é inútil. Talvez Aristóteles falaria isso. Ou talvez até essa parte aqui de epistemologia, etc. E só a parte de baixo seria útil, né? Então, de dianoia e matemática para baixo. Então, poderia ser possível acreditar dessa forma, né? Então, aí ele vai dizer, né, na página 193, em relação ao assunto da noção intermediária da matemática, ele vai falar, né, algumas questões, né, o Cobblestone. Por que Platão identificou formas e números com o que ele significava? E o que, o que ele queria dizer com isso, né? Por que ele associou formas com números? E por que Aristóteles rejeita isso? Por que Platão disse que coisas existem por participação com os números? E o que significa essa composição de um e entre grandezas, né? De grande e pequena, no caso, relações infinitesimais, como números racionais, etc. Noções de infinito, né? Teorema de Cantor continua a hipótese da vida. Então, a questão é,
Por que que a teoria das formas leva a isso? A teoria das formas está correta? Eu, toda opinião, que a teoria das formas é uma noção linguística de representar, por exemplo, a própria matemática e outras questões, né? Eu creio que a matemática é mais fácil de pensar e falar de uma forma mais clara, rigorosa, mas eu não creio que a teoria das formas está incorreta. Então eu discordo com Aristóteles. Eu não concordo com. Eu concordo com a teoria das cordas de Platão, eu discordo que Aristóteles estava certo em relação à teoria das formas, né? Eu creio que ela é mais afiada do que parece, e que é só uma forma linguística de falar sobre áreas da ciência e da própria matemática em si e da linguagem, né? Então tem a ver com direito, linguística, tem a ver com ética. Você consegue falar de vários temas, ou de todos os temas da ciência, através da teoria das formas. É uma noção linguística. Não é uma teoria que você tem que ter uma prova. Isso aqui é uma relação linguística de representar ideias que estão presentes na física, na química, na matemática. Então isso aqui une toda a filosofia em uma teoria do conhecimento que pode ser alterada para ficar melhor, mas eu não acho que ela está longe de estar correta, porque ela é basicamente uma teoria linguística apenas. Outra expressão da mesma verdade é a doutrina do epinomes, né? Segundo o qual os movimentos aparentemente labirínticos dos corpos celestes, na realidade, se conformam à lei matemática e, portanto, expressam a sabedoria de Deus, né? Então, no caso, eu vou dar alguns exemplos dessa noção que os pitagóricos criam, e, obviamente, Platão também, né? Então, por exemplo, você tem a lei da gravitação de Newton, que você tem aqui a constante gravitacional, que é 6,67. 4 vezes 10 elevado a menos 11 m ao cubo, mais ou menos isso. Então, a constante gravitacional de Newton, que é uma aproximação, tá? Constantes na física, elas são aproximações, elas são uma mimese. Elas são ícones, né, que a gente viu no grego ali do Platão. Então, esse é um ponto relevante. Elas são uma mimese, eu escrevi meio torto, mimese. Então, elas são uma imitação da realidade. Aqui é a relação de distância. Esse R é o vetor de relação positiva. É o relator de posição relativa, né? Desses corpos. Aqui também a noção de distância, o vetor de relação à distância é a segunda derivada disso. Isso vai ser igual a zero. Essa lei da gravitação tem a primeira, a segunda lei, terceira lei de Kepler, né? Também em relação à mecânica celestial, em que esse A é o que é chamado de semi-major axis, que eu não coloquei aqui a parte geométrica, né, que é mais fácil, e E é chamado de excentricidade, né? Então você tem a, o eixo, né, do corpo em relação a uma elipse, né? Então o eixo do corpo em relação a uma elipse, aí você faz 1 menos a excentricidade em relação a esse corpo na elipse, Kepler é tudo elipse, né? E você vai ter isso por 1 mais essa excentricidade e o cosseno de Teira, que é o ângulo dessa elipse ao longo do tempo. Enfim, é o ângulo desse eixo em relação ao corpo ao longo do tempo. Eu não estou desenhando corretamente aqui, porque eu só estou fazendo uma apresentação, né? A segunda lei de Kepler você tem o chamado de velocidade aérea, que vai ser a derivada de dA ao longo do tempo, que vai ser igual a essa constante, né, na prática. Em que você vai ter o momento angular, que eu posso chamar de μ, normalmente chamado de L também. Então, você vai ter um momento angular dividido por 2m. Então eu vou tirar isso aqui, colocar L por 2, que vai ficar o momento angular dividido por 2m, que é a minha massa do objeto. Aí você tem a terceira lei de Kepler, em que você vai ter 4π, isso aqui dentro de uma elipse, né? Por isso π para fazer a relação de rotação dentro dessa elipse. Então é para isso que vai ser usado π, que é o comprimento perdão, a circunferência pelo diâmetro.
no caso, no contexto, nesse caso aqui, no contexto de uma elipse. Aí você vai ter 4π ao quadrado por A, que vai ser esse eixo do corpo, né? Aí você vai ter a massa do objeto e N objetos também ao redor, né? Esses objetos são corpos celestes, né? Estrelas, etc. Planetas. E a constante gravitacional. Outra equação de Kepler em que você tem a excentricidade E, e o que é chamada de excentricidade acho que anormal, né? Excentricidade anormal. Aí você pega o seno disso também, né? Então você pega E menos a excentricidade pelo seno dessa mesma relação, né? Para você identificar a mudança é, em relação a esse corpo ao longo do tempo, né? Tem a segunda lei de Newton, né? Que é o famoso F igual a ma, né? Então aqui é um vetor, né? Que a força vai ser igual a massa pela aceleração. E aí você vai ter m, que é a massa do corpo, pela derivada da distância, né? Pelo o tempo, né? Ao longo do tempo. Então basicamente é isso, né? R é a distância. Você pega a segunda derivada disso ao longo do tempo. Então, o que eu queria dizer com mostrar essas equações, né? Porque é útil. Porque é basicamente o que estava sendo dito aqui, né? Você tem que. Essas equações, elas fazem parte do que a gente chamou de. Deixa eu apagar as coisas aqui. Euclidia e Icônia, né? Então elas fazem parte de representações da realidade. Práticas, né? Demonstrações práticas na matemática aplicada. Agora, segundo Platão, elas existem antes do ser humano e elas, tipo, o ser humano não muda elas, ele só observa elas e explica elas da forma correta. Mas elas não mudam, elas são eternas, imutáveis. Então as leis da física, elas são eternas e imutáveis. O ser humano só as descobre e ele pode cometer erros, né? Ele pode ter crenças erradas sobre a física, ele pode ter noções erradas sobre biologia, etc. Ele pode, em toda essa parte dessa parte aqui para baixo, ele pode errar, o ser humano. Mas a física em si, criada por Deus, do ponto de vista platônico, do ponto de vista cristão também, ela é eterna e imutável. Logo, o que é aferido pelo ser humano não muda o fato da física ser eterna e imutável, não importa o que o ser humano pense sobre. Talvez essa seja a aplicação dessa ideia. Mas esses objetos matemáticos em si, eles antecedem o ser humano, predicados em Deus, e em si, eles sempre existiram do ponto de vista se você crê no ser divino. Se você não crê, eu creio que você tem que acreditar que eles existem no momento que o ser humano os descobre. A explicação disso, que obviamente as leis da física, elas existiriam antes do ser humano, mesmo do ponto de vista cético, mas teria uma mudança aí em relação, não só a causa e efeito, mas em relação a se a matemática poderia ser descoberta ou criada, né? Enfim, basicamente essa é a lógica. Então a gente vai continuar aqui, então a gente vai dizer aqui o Copleston, na página 195 dele no livro. Temos então as características do grande e do pequeno, ou da dualidade indeterminada, a infinitude da fração contínua, a irracionalidade de números racionais, parece ser identificada com um elemento material, o elemento do não ser em tudo que se torna, né? É uma expressão matemática do caráter de fluxo heraclitiano, de Heráclides, né? Das entidades naturais, né? Então, é, obviamente Platão aceita números irracionais, e ele aceita relações de infinitude que não podem ser mensuráveis, números incomensuráveis, e desassociando com a teoria pitagórica. E isso faz ele ir para uma teoria diferente, né, da aristotélica em relação a números. Então, eu queria mostrar essa imagem que eu achei interessante, né? Que você tem a versão do platonismo, é, cristianismo platônico, né? Que é normalmente do século até o século 3, 4 você vê o chamado de cristianismo platônico, né? Infelizmente, uma introdução do platonismo no cristianismo criou várias teorias nada a ver, interpretações bíblicas totalmente horríveis. Tem caras como Justino Mártir que tentou demonstrar que usar platonismo no para interpretação bíblica é literalmente inútil.
Eu creio que também usar Aristóteles na interpretação bíblica, na teologia, é no geral inútil, você não precisa. E isso de alguém que curte, tá? Em livros de teologia que eu já escrevi 7 livros de teologia, né? Que é o requisito da natureza divina. Eu uso de vez em quando até capítulos só sobre, por exemplo, é, a visão de Sócrates em Mênon de virtude. Aí eu começo disso e falo a visão bíblica. Então eu não acho que seja inútil, mas eu acho que a filosofia em si, né? Quando eu digo filosofia, eu digo platonismo, aristotelicismo, é, e outros vertentes posteriores, né? Em vários aspectos. Elas, tipo, a Calvino dizia que elas seriam como ajudadoras, né? As institutas da teologia. Eu acho que seria nosso cão, né? Um cão que a gente dá comida quando a gente quiser, a gente alimenta nosso cãozinho quando a gente quer, a gente dá bolinha para ele brincar, mas a gente não. A gente não deixa o cão mandar aí na gente, né? A gente manda no cão. Chamada filosofia, né? Então, obviamente, introduzir platonismo, cristianismo foi a pior coisa que já fizeram, né? Mas enfim, no platonismo você tem o um, né? O demiurgo, ou coisa do tipo. Você tem as formas, e você tem o mundo material, mas inicialmente as formas, no contexto que a gente viu anteriormente, né? Em que você tem o imutável, noções de direito, ética, etc., predicadas no ser divino. Então, se você não predica isso no ser divino, essa teoria não faz sentido. No- Então, guarda isso, né? E aí, no platonismo é, cristão, né? Você tem Deus, você tem o Deus bíblico, no caso, né? Tem pensamentos divinos e o mundo material. E alguns aspectos da distinção também, de corpo e alma, falando que a alma é superior ao corpo, enfim, depende. O tomismo, Tomás de Aquino, em que você tem Deus, obviamente, as propriedades materiais e o que se chama de substância, né? A parte metafísica disso. E o idealismo, que é outra vertente bem posterior, em que você não necessariamente precisa de Deus e que você tem o famoso penso logo existo, que erroneamente é usado citando Descartes, quando na verdade no discurso do método ele quis afirmar Deus com isso. O penso logo existo está no contexto que Descartes tenta afirmar na verdade a existência de Deus, da prova lá de Deus dele. Então, o penso logo existo cartesiano não pode ser associado ao idealismo, pode ter certeza absoluta. Descartes ele usa do ponto de vista mais voltado a uma visão, é, ao menos teísta, né? Aí você tem o materialismo platônico, né? Em que você tem a matemática e o mundo material. Só que você não tem mais a noção de formas, né? Porque pra a ideia das formas, tu precisa ter, novamente, eu tenho que sempre falar isso. Você precisa ter a noção de uma causa divina para a noção do que é ético, justo, perfeito, que é a visão socrática, né? A visão socrática é que, principalmente em Simpósio, né? Que é um livro de Platão, um dos melhores, né? Os mais conhecidos, é que você tem a virtude com baseada em predicados divinos. Então, o divino, e também Meno também ele fala sobre isso. É, o perfeito, só ele pode ensinar aqueles que são imperfeitos. No caso, Deus que não tem gênios, seguindo Aquino, só ele pode ensinar as criaturas que são imperfeitas por design, né? Por design, as criaturas sendo criadas por Deus, tendo um início, elas não podem ser perfeitas. Porque no momento que elas são criadas, elas não têm os mesmos atributos que Deus. Por exemplo, é impossível, em qualquer teoria nesse sentido, que Deus crie outro Deus. É simplesmente impossível. Do ponto de vista lógico. Mesmo aristotélico, platônico, é impossível. Mesmo se eles tivessem mitologia, paganismo, é impossível, do ponto de vista sem contradição, né? Que um ser divino crie outro igual a ele. Sem ter uma contradição lógica por conta disso, né? Então vamos lá para onde a gente estava. Então, só que aqui, então no materialismo platônico você não tem a ideia de Deus ou de formas. Né? Então eles têm que tirar formas. Então você tem um mundo material e observação desse mundo material.
no materialismo extremo, né? Só tem no mundo material, né? Talvez a matemática seria pós-re, né? Pós-realidade nesse sentido, né? Então você não tem a matemática como algo anterior ao ser humano em nenhum aspecto. E a noção de que você só tem a matemática também. Enfim, essa aí não faz tanto sentido. E aí, você tem ideias como, por exemplo, o dualismo, né? Por exemplo, tem o dualismo cartesiano, por exemplo, que você tem a matéria e a mente, né? Essa separação entre ambos. Tem o idealismo, que só tem a substância da mente. O materialismo, que só tem a substância e matéria. Uma substância e matéria. E o monismo neutro, né? Que você só tem uma relação físico-mental, substância. Né? E tem outras vertentes que são muito maiores, né? Você vai para panpsiquismo e várias teorias aí também de consciência, etc. Ah, eu creio que todas essas estão erradas, tá? Por sinal. Todas essas estão erradas. Eu não acredito em dualismo, não acredito em idealismo. Essas quatro são inúteis. Mas é interessante de você ver as vertentes posteriores em relação a essa noção, né? Que é importante entender. Eu queria falar um pouco agora sobre alguns termos que o autor vai citar, que também a gente viu no curso de filosofia platônica, como o termo Sofia, que significa sabedoria. Eu sempre coloco o acento no lugar errado, é melhor nem pôr acento. Sofia, que significa sabedoria. É um termo que Platão usa nas suas obras, né? Andréa, que significa coragem, no grego. Também, acho que é Carmides que ele vai falar sobre isso, né? Sobre Andréa. Tem um curso no canal sobre o tema. Sofrosune, que também é um termo muito usado biblicamente. Normalmente traduzido como em inglês, né? Na ESV. De uma forma diferente em português, né? Mas é normalmente traduzido como temperança em português. Em inglês, se eu não me engano, é uma coisa mind. É uma forma diferente de expressão, né? Temperança é um bom termo? Não tanto. Primeiro que temperança não é usada no português atual. Então, eu penso em temperança, eu penso em tempero. Eu sei que tem o significado da palavra e tal, mas tô falando. Não é o melhor termo para traduzir essa questão, né? Tanto que a versão em inglês da SV traduz temperança no Novo Testamento de forma diferente, né? Que seria ter um bom senso, né? Talvez uma tradução do termo. Você tem outra questão, que é calão, né? Acho que é Carmides que Platão fazia o calão. Que é o que é bom. Que é o que é bom, né? Belo, né? Que é bom, que é belo. Você tem o que é. A definição do que é bom e belo por simetria. Nossa, agora eu viajei. Coloquei 1000. Simetria. Que vai ser associado à noção de. Eles vão associar com música, né? Eles até associam política com isso, tá? Política com música, harmonia, matemática nesse contexto, ritmo. Mas o grande ponto é que você tem uma relação de algo que seja palpável, do ponto de vista que, por exemplo, algo não pode ser bom e belo de forma tangencial à noção da pessoa do que ela acha bom e belo. O bom e belo ele tem que ter uma definição também que, por exemplo, que você ser justo é bom e belo não é uma questão de discussão. É óbvio que você mentir é errado, que você roubar é errado, que você trair é errado. Isso, não, isso é eterno e imutável. Se você dizer o contrário, você não está buscando o que é calão, o que é bom e belo. Você não tem noção de simetria e noção de metriotres, né? Também é um termo de métrica, né? Associado aqui a noção de algo que é palpável ao ponto de vista de ser um sistema lógico sem contradições, né? Tem outro termo também que eu queria usar, que é não, na verdade, tocairion.
pouquinho em cima. To, Kai, Rion. O autor cita. Que é traduzido como seasonableness, mas eu acho que é a noção de você não só ter temperança, mas ter um bom senso geral, que provavelmente é associado ao termo doxa, né? Que nesse contexto não é glória, né? Mas sim a noção cultural de senso comum, né? Então deve estar conectado com o doxa, né? A noção de senso comum na teoria das formas, né? Aí você tem que ter outro termo também, que é o nous, termo muito importante. Fazer de outra cor. Você tem o nous, que significa razão, né? Nesse contexto. E você também tem o que é chamado de froneses, né? Que é sabedoria. Qual a diferença de sofia e sabedoria? Froneses é mais diferente. Até o próprio autor fala sobre isso. A noção de froneses é a prática da sabedoria. Enquanto a sofia é ela em si mesma, né? Então você tem sofia, sabedoria, Andréia, que é coragem, Sofrosune, que é temperança. Que é, no fim, temperança é conhecer a si mesmo, tá? É autorreflexão, é você é, ponderar sobre si mesmo, né? Suas ações são boas. Isso é Sofrosune. Calon, que é bom e belo, uma justiça. Você tem simetria e metriotes como base do que é bom e belo, né? Então você não pode sair falando que é bom e belo. Tem, tem uma, assim, tipo, tem uma, a noção de que isso é definível, né? Não é tipo subjetivo e a sociedade define o que é bom e belo quando ela quiser, né? O que é justo, o que é correto, o que enfim, o que é verdadeiro. Você tem o nous, que significa razão, e você tem a phronesis, que significa sabedoria, a prática dela. E você tem o que é chamado também por ele de logisticon. Logisticon. Que é o que é racional. Então aqui é racional. Você tem o que é chamado de tumoiedes no grego. Todos os termos que o autor usa falando sobre o autor. Sobre Platão, né? O Copperstone fala sobre Platão. Que significa que é espiritual, né? Do ponto de vista platônico. E você tem o que é chamado Agora aqui vai ser uma palavra meio grande, né? Vou colocar aqui. E. Eu vou tirar esse justo. Eu vou colocar aqui. Minha luz é sempre bagunçada assim. Epis. Calma aí. Epis. Não, na verdade é epite. Epitumen. Eu não vou conseguir falar isso direto, eu tenho que escrever primeiro. Não eu vou ficar gaguejando aqui. Meti. Meticon. Epitimeticon. Que significa volição. Eu vou traduzir como volição. Então você tem a razão, o que é espiritual, e o que é volição. Esse espiritual não é no sentido que você pode pensar, né? No sentido. A noção de consciência, talvez. Então você tem a razão, o que é consciência do ponto de vista da teoria das formas, e a volição. A volição é a mens rea, a vontade de uma pessoa. A intenção na ação. Até do ponto de vista kantiano. Eu escrevi errado. Mens rea. Muito importante no direito. Na verdade, tudo isso aqui é importante no direito. Então, você tem todos esses termos que estão associados à noção do ser humano. Antropologia platônica aqui, né? Então, obviamente, tudo se reúne no que a gente viu aqui no começo. Isso daqui, cara, você tem que entender. Não é decorar, né? Você tem que entender isso daqui.
Se você entender todas essas partes aqui, que aqui é a parte eterna, imutável, aqui é a parte imutável, você entende que esse caminho intermediário é também uma relação de objetos matemáticos, né? Que objetos matemáticos têm uma relação imutável e também mutável. Você tem que entender isso aqui. Se você entender isso aqui, também que eu explico com mais detalhes na última aula, você vai ver a importância desses termos do ponto de vista da teoria aqui, né? Então, o que é espiritual aqui é associado à consciência humana e não necessariamente a algo diferente disso, tá? Então, é tudo arquilinguística, tá? É tudo termos associados a relações que são óbvias do ser humano. É óbvio que o ser humano tem razão, eu preciso provar isso experimentalmente? Não, é óbvio que ele tem razão. É óbvio que a gente pode definir coisas como coragem e é algo subjetivo. Não é algo que eu consigo definir experimentalmente. As pessoas às vezes entendem que o método científico ele funciona em qualquer coisa, mas não necessariamente. É, né, tem princípios lógicos associados à linguagem e à própria linguagem matemática, que elas são relações a priori, em que você pode demonstrar isso praticamente e que não é necessariamente um método científico que vai provar, por exemplo, que é bom e belo para as pessoas. Você pode fazer uma estatística, pode fazer o que você quiser, mas isso não. O a posteriori não prova, por exemplo, a moral, ética. Porque se for assim, cara, a gente vai basear leis em estatística, em opiniões de pessoas. E se a opinião das pessoas estiver errada sobre o que é justo, sobre direito? E se a sociedade ela dizer do ponto de vista positivista que uma coisa que obviamente é errada não, está certa? Isso se une no que é chamado Romanos 2, né? Na Bíblia. Que Paulo diz que o ser humano ele tem no seu coração as leis de Deus escritas no seu coração. Todo mundo, os gentios, judeus e etc. Do ponto de vista genético comportamental, já está no nosso DNA. Do ponto de vista depois neurocientífico, embriológico, entender o que é certo e errado, entender o que é justo, entender o que é bom e belo. Essas coisas a gente, obviamente, aprende durante a vida, mas também é uma questão não só é, do nosso ambiente, mas também da nossa evolução também, né? Ou seja, a capacidade de inteligência do ser humano, ela vem de berço, ela vem no nascimento. Capacidade de aprender, uma pessoa saudável. Ela, ela, ela pertence a todos nós. Então, todos nós temos a capacidade de aprender. Obviamente, para diferentes temas, diferentes formas, diferentes timings, né, diferentes. Então, uma pessoa vai ser melhor em matemática, outra em química, outra em física, outra em teatro. Mas a capacidade de aprendizado é a mesma no geral, na mesma espécie. A gente vê isso em animais também. Só que depende de qual é a sua volição em aprender alguma coisa, por exemplo. Isso pode alterar a sua taxa de aprendizado. E a forma como você pensa, raciocina sobre isso, e a forma como você pensa sobre isso, que é a parte que seria a sua consciência, né, sobre isso. Então, é uma noção linguística da antropologia humana, mas não é uma noção de que é descartável através do método científico, por exemplo. Então, as pessoas às vezes usam o método científico de forma errada, né? E às vezes sem entender como ele funciona realmente, né? Que é triste. Assim, segundo Platão. Agora vamos para a democracia, né? Eu só estou mostrando aqui um detalhe, né? Platão fala sobre a democracia. Segundo Platão, a democracia é o pior de todos os governos legítimos e o melhor de todos os governos sem lei. Visto que da maioria é, em todos os aspectos, fraco e incapaz de fazer qualquer bem ou qualquer grande mal, comparado aos outros, né? Então tem que fazer merda e fazer coisa boa. A democracia, segundo Platão, tá? É um modelo horrível. A gente vê isso, porém, quando eu vejo as opiniões de Sócrates e de Aristóteles, eles, vez em outra, falam a favor e contra, tá? Principalmente Aristóteles e Ética Nicômaco, por exemplo. Então não é que eles eram contra, exatamente, em todos os aspectos. Mas a visão de Sócrates era que na democracia tende a ter na teoria de ciclos políticos dele, né, e na República, que a democracia tende a ter uma capacidade maior para gerar sofistas, né, no caso, governantes que eles não têm uma competência, né, para fazer um tal trabalho, mas sim que eles são bons em falar em público e convencer os outros das suas ideias. E no fim eles são
demagogos, né? Eles, não é com base com competência, mas no como ele fala e como ele. Na, na capacidade de alguém dissuadir pessoas, né? E manipular pessoas pela linguagem. É isso que um governante é, não é? Nessa forma de governo que, na minha opinião, é a menos pior. Então, monarquia é infinitamente pior, oligarquia é pior, enfim, plutocracia é pior. Então, a gente vai agora sobre a Academia Platônica depois da sua morte, né? Espeusipo, sobrinho de Platão e seu sucessor imediato como erudito, modificou o dualismo platônico a abandonar as ideias como distintas da realidade matemática, e ao fazer com que a realidade consistisse em números matemáticos. As ideias numéricas platônicas foram, portanto, descartadas, mas a essência da realidade, né, que é chamada de cósmicos, permaneceu. Então ele está dizendo que o sobrinho de Platão, ele basicamente não vai aceitar a teoria das formas, como ele dizia. Essa dualidade na teoria das formas, né? Você ter formas para objetos. Ele vai dizer que ele vai unir os dois. Que é o que Aristóteles fala posteriormente. Então, Aristóteles concordaria com isso. Na verdade, você tem que unir os dois. Esse negócio de você ter formas e ideias, né? Como a gente vê nessa imagem aqui. Você separar a forma do material, né? Seria um erro, né? Caso. Tem que juntar esses dois e fazer um só. Do ponto de vista linguístico, né? Porque a teoria das formas é uma teoria linguística. É interessante, né? Será que tinha pessoas que já pensavam assim antes? Então, enfim. Assim, embora afirme e com razão que já não é possível considerá-lo como constituindo todo o assunto da dedução, agora a gente vai falar sobre a lógica aristotélica, tá? Susan Stebbing admite que o silogismo tradicional mantém seu valor. Tem uma discussão. Eu vi dois canais discutindo sobre isso, o Victorelli e o Matemática como Hobby, sobre se a lógica aristotélica silogismo é útil hoje em dia, né? Veja uma citação do Copston em relação a isso, né? Citando um livro de teoria dos sets, dos conjuntos, né? Da Susan Stebbing, né? Ela admite que o silogismo tradicional mantém seu valor, enquanto um cara chamado Scholz declara que o Organon de Aristóteles é ainda hoje a mais bela e instrutiva introdução à lógica já escrita pelo homem, né? Então você tem pessoas que talvez possam descreditar o silogismo aristotélico como uma forma de lógica inferior à moderna. E a gente vê, na verdade, dois autores falando que, na verdade, ele ainda é útil. E é um tipo de lógica que ainda é útil, assim como a moderna, né? Na minha opinião, é, eu creio que existem diferentes tipos de lógicas e os fins delas são diferentes. Então, eu, por exemplo, na ciência da computação, a gente aprende lógica proposicional. é, a gente aprende, posteriormente, eu aprendi lógica de primeira ordem, segunda ordem, etc. Lógica modal, mas em si, por exemplo, tem lógica causal na robótica. Esse eu uso, né? Lógica proposicional. Uso em algoritmos. Type theory. Extremamente importante para fazer linguagem de programação. Sem type theory, que é mais associada à lógica, você não tem linguagem de programação. Que tem um isomorfismo com a linguagem de matemática no geral. Então você tem que entender que é, no desenvolvimento da lógica, a lógica aristotélica teve sim seu valor. E ela tem o seu valor dentro do contexto de aplicação dela. Essa é a minha opinião. Então não tem por que fazer treta com isso, né? A parte de lógica de Aristóteles é chamada de organon, que reúne algumas obras, como a analítica primária, posterior, refutações sofísticas, né? Isso daí também vai para metafísica também, que ele fala sobre isso, de certa forma. Categorias e sobre interpretação, né? De Interpretatione e o livro Tópicos, né? Então esses livros constituem o organon, né? Que são sobre lógica. E depois dessa aula, a gente vai dar uma pausa na parte de história. A gente vai focar só no organon de Aristóteles. A lógica simbólica moderna pode ser um acréscimo, e um acréscimo muito valioso. O cara continuando falando sobre isso, né? A lógica de Aristóteles, a lógica de Aristóteles, mas não deve ser considerada um oposto completo a ela. Diferente da lógica não simbólica, o seu maior grau de formalização, por exemplo, pela ideia de funcionalidade proposicional, né? Cara, quando você, por exemplo, vê lógica booleana, vai ler o livro original do Boole. Ele tá tentando pegar sentenças na linguagem verbal e traduzir para lógica booleana.
Posteriormente, isso virou Type Theory, linguagem de programação. A lógica booleana usada na computação clássica. Então, você tem uma origem da lógica e também mudanças no período medieval no estudo da lógica que beneficiaram essa relação e que elas não são totalmente aqui nessa relação. Então você não pode, talvez, dizer que não exista uma relação simbiótica entre a lógica tradicional e a lógica proposicional. Eu não estou dizendo necessariamente só de lógica de primeira ordem, segunda ordem, etc. Mas de lógica proposicional no geral. Obviamente, quando a gente vai falar sobre lógica proposicional, a gente não necessariamente está falando de sentenças, de discursos, né? Então, talvez a lógica moderna, ela saia um pouco dessa noção de discursos, que era o foco de Aristóteles, né, de argumentação, para algo mais associado a aplicações em estruturas matemáticas, como, por exemplo, na linguagem de programação, em que se troca a noção de uma equação para um algoritmo em Python. Eu tenho um curso no canal, nesse canal, né, sobre matemática com Python. E é literalmente eu pegando equações matemáticas e colocando em Python. Até na computação quântica, usando o Qiskit, né, que é uma linguagem de programação específica para isso. Então, se eu posso calcular a entropia de von Neumann usando isso, então dá para fazer qualquer coisa, cara, com a lógica proposicional. Aristóteles responde que se existe uma substância imutável, indo para a metafísica, né? Então a metafísica estuda a substância imutável, uma vez que se ocupa dessa questão, né? E a verdadeira natureza do ser se manifesta naquilo que é imutável e autoexistente e não naquilo que está sujeito à mudança, né? E esse argumento da metafísica vai ser associado ao argumento dele da não contradição, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Então não vou falar muito sobre isso. Aí o Copleston diz, né, em relação a isso. Que existe pelo menos um ser imutável que causa movimento enquanto permanece imóvel, é demonstrado pela impossibilidade de uma série infinita de pontos existentes de movimento, né? Então você tem que ter uma primeira causa eficiente, que é a visão aristotélica, né? Que compreende a natureza do ser e terá um caráter divino, né? Que é chamado de estim, né? O ser que é. Ele simplesmente é, ele não muda. De modo que a filosofia, primeira, pode ser corretamente chamada de teologia. O próprio Copleston era católico, né? Eu creio que, na verdade, a teologia é a verdadeira filosofia. Então, você tem Provérbios, né? Que Salomão fala lá que é, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Isso é a filosofia, na verdade. O amor é a sabedoria, né? Porque filosofia é a amizade, né? Ou amigos, né? Da Sofia, da sabedoria. No caso aí, por metáfora, você coloca amor, né? Mas que amizade e amor estão juntos. Filos... Não, eu escrevi errado, Sofia. Parece um PC aí, né? Filosofia. Então, amor é sabedoria, ou amigos da sabedoria. Só que teologia é o estudo de Deus. O próprio Sócrates dizia que para você não buscar a perfeição em Menon, a virtude, né? E Simpósio também ele diz isso. Tem que ter um predicado divino. Então só o divino pode ensinar o que é imperfeito a ser perfeito. Logo, se existe um ser imutável, então somente ele pode ensinar o que é perfeito. Então para você buscar ser perfeito, não ser, porque é impossível. Você tem que estudar aquele que é perfeito, Deus. Logo, o estudo da teologia. Então, por razões óbvias, né? Eu queria também falar sobre algumas questões que ele diz, né? Que eu já falei sobre isso, né? Mas o Aristóteles, ele rejeita a teoria das formas de Platão. Então, teoria formas. Ele rejeita. Ele rejeita a noção da matemática de Platão. De alguma forma de um caminho intermediário de objetos matemáticos, né? Ele rejeita a noção de que a forma, a teoria das formas de Platão, pode ser associada a números. E a imutabilidade deles. Ele não diz que, na metafísica, ele não diz que exatamente os números não são imutáveis, mas que a lógica não seja imutável.
por exemplo, na lei da não contradição. Ele diz que a teoria das formas não explica isso bem. E ele disse que se as formas são números, como elas podem ser as causas do material, né? Se a forma causa o material, e as formas são números, por exemplo, não são só números. Então você tem a matemática pura e a aplicada, por exemplo. E os números causam o que é material, caso, por exemplo, vamos supor, é, a equivalência de massa e energia, por exemplo. Então, por exemplo, a noção de equivalência de massa e energia, ela existe como forma, né? A noção matemática. Ou você está usando a forma para gerar a observação da matemática. É porque na física é um péssimo exemplo, que você tem uma relação a priori da matemática e a posteriori na observação matemática. Porque se você não observa na física um evento, você não consegue descrever. Então, a física talvez não seja um bom exemplo. Então, eu vou colocar um exemplo de números reais para ficar mais fácil. Então, Aristóteles vai dizer: você não precisa fazer isso, você junta os dois. Então, essa noção pura, você junta os dois e vira uma coisa só. Então, ele rejeita essa noção de que a forma é separada do material. Então, não tem mundo das ideias. Por isso que naquela pintura famosa de Sócrates apontando para cima e Aristóteles para baixo, basicamente, essa é a noção, né? No caso, Platão apontando para o mundo das ideias, teoria das formas, e Aristóteles apontando para a noção de que essas formas elas não necessariamente são necessárias. Talvez possíveis, mas não necessárias, portanto, não deveriam ser afirmadas. Além disso, o próprio Aristóteles teve que enfrentar a grande dificuldade da teoria da abstração na matemática. Porque a teoria das formas leva a isso, né? Pois Aristóteles, o geômetra, por exemplo, considera não objetos matemáticos separados, mas coisas sensíveis de forma abstrata. Ou seja, de acordo com um ponto de vista particular. A saber que não podemos abstrair, por exemplo, o círculo perfeito da natureza. Então é óbvio que não tem o círculo perfeito na natureza. Na teoria das formas, Platão vai dizer, existe o círculo perfeito, mas na nossa mente. A gente pode representar ele na nossa mente, e matematicamente, a gente pode representar com matemática pura o círculo perfeito. A gente não consegue desenhar ele, a gente consegue o representar. Porém, ele está dizendo que Platão diria que o ciclo perfeito existe na mente do que é divino, e do ponto de vista matemático na prática. Essa abstração do que é perfeito. Só que para Aristóteles, obviamente eu sei que ele sabia que existe o ciclo perfeito e eu não posso desenhar ele, mas dizer que isso tem a ver com a teoria das formas, etc., não faz sentido, segundo Aristóteles. Ele vai dizer que a forma matemática da teoria provavelmente tinha como objetivo complementar a teoria. Ou melhor, oferecer uma justificativa à elucidação especulativa da mesma. Uma versão esotérica, né? Posso usar uma palavra com associações dantes felizes, sem ao mesmo tempo querer insinuar que a versão matemática da teoria é diferente, né? Então não é que ele está falando que a teoria das formas aplicada para matemática e aplicada para justiça, direito, etc., é diferente. Porque, na verdade, elas são as mesmas coisas, no fim. Aplicada para outros temas, né? Mas é porque no princípio platônico, por exemplo, a ética, ela tem um predicado divino, imutável, e ela é uma forma. Então tem a forma ideal que o Demiurgo criou, o ser divino criou, do que é justo, do que é perfeito, do que é correto. Por exemplo, a noção de que roubar é errado, etc. E tem a representação do que a gente tem que fazer na realidade em relação a isso. Mas o que a gente faz não muda o que é eterno e imutável. Ou seja, um direito positivista seria impossível você assumindo a teoria das formas como verdadeira. Você tem que ter absolutos. Então, você não pode assumir a teoria das formas platônicas sem ter absolutos. Ela admite, por predicado primário, da ética, da justiça, etc., absolutos. Ok. A gente parou na página 302 do livro do Coplaston. Tem 500 e poucas páginas. Está terminando. Embora é o primeiro volume. São 9. Agora, eu vou, nas próximas aulas, focar apenas em falar sobre o organo de Aristóteles. Por quê?
O autor, Copston, ele fala sobre Aristóteles, vagamente. E, obviamente, um resumo. Só que eu não tenho curso no canal ainda sobre Aristóteles. Eu queria dar no passado. E eu creio que é muito importante para a gente entender melhor a história da filosofia. Esse livro de Aristóteles, por razões de que eu vou focar muito na matemática posteriormente. Em outros aspectos. Então, para mim, na minha opinião, é melhor eu falar agora sobre Aristóteles, né? E depois a gente ir para a filosofia pós-aristotélica, né? Eu só vou falar sobre esses livros e do Metafísica e Física. Então eu vou, com detalhes, né, falar sobre esses, sobre o Metafísica, que é um livro dele que também eu creio que está associado a eles, na minha opinião, e o Física. Então esses livros, então são 8 livros a gente vai falar. Terminando esses 8 livros, a gente vai para a filosofia pós-aristotélica, o livro do Copperton. Depois a gente segue a história da filosofia com o período romano e etc. Então, basicamente era isso, né? Então, o categorias de interpretazione, tópicos, etc. Ah, então, o ponto é que Aristóteles diferia de Platão na teoria das ideias. Eu acredito mais na visão platônica. Eu não creio que ela está errada. Se você quiser ver ela mais escrita, é bom que você leia A República, livro 7 para frente. E eu fiz um vídeo sobre isso no curso de filosofia platônica do canal. Então, se você for na playlist desse canal, no curso de filosofia platônica, na parte da República, que é o final, vai ter um lá falado sobre teoria das formas, se eu não me engano. E lá eu falo com mais exemplos sobre teoria das formas, que na minha opinião é uma forma linguística de representar áreas da ciência. Matemática, linguística, direito, ética, etc. De uma forma relativamente interessante, né? Então, eu creio que o que importa é que Platão tinha uma visão mais a priori da matemática. E Aristóteles também, mas ele via essas relações a priori de forma diferente. Então não é que Aristóteles não cria em absolutos, pelo contrário. Pela lei da não contradição, pelo sistema de silogismos que ele cria na metafísica, por exemplo, de defesa de argumentos, né? Você tem que ter uma noção de absolutos, né? Tem que ter um ser divino, mas não no sentido da teoria das formas platônica, segundo Aristóteles, né? Mas é isso. Então, a gente vai continuar com a filosofia aristotélica e depois partir para pós-aristotélica nas outras aulas, né?